Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Louvo a Deus por mais essa oportunidade nessa noite de poder compartilhar com os irmãos uma palavra vinda da parte do Senhor. Deus já falou conosco aqui neste lugar. Eu não sei se você percebeu, mas nessa noite você não está em outro lugar senão nos braços do Pai. O amor dele já nos abraçou nessa noite. A tua graça, a tua misericórdia, os privilégios que temos na presença dele já nos acolheu nessa noite. E eu quero apenas enfatizar e finalizar dizendo que a graça dele nos basta. E nos piores dias, nos momentos de fraqueza, é essa graça que nos mantém de pé na presença dele. Por mais que olhamos para nós sem mérito algum, entendemos que nos braços dele encontramos descanso. Eu quero só apenas refletir aqui num versículo, livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, o verso de número 38. João 11, 38. Evangelho de João, capítulo 11, 38, vai dizer assim: Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro, em uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a esta altura ele já cheira mal, porque já está morto faz 4 dias. E Jesus lhe disse: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar aonde jazia o morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse ao Pai: eu te agradeço porque me ouvistes. E eu sei que sempre me ouve, mas não por causa de mim, mas por causa desta multidão que está em minha volta, disse isso, para que possas crer que tu me enviastes. E tendo dito isso, chamou em alta voz, dizendo: Lázaro, e venha para fora. E saiu o que estava morto, amarrado nos pés até a sua cabeça com faixas, e a sua face envolta em um lençol. E disse Jesus: desatai aquilo que o prende, e deixa ele ir. E você diz amém? É uma leitura que mexe com a minha alma. É uma leitura que mexe com o meu coração, porque falar sobre os mistérios e sobre os milagres de Jesus mexe com o intelecto da gente. A gente começar a observar sobre curas e libertações que o mesmo fez em torno ao seu ministério, quando ele passou por essa terra, haja vista que só da gente ler, já mexe com a nossa alma. Só da gente começar a observar que servimos um Deus que é poderoso sobre todas as coisas, mexe com o nosso interior. Só que para analisar, e se a gente tivesse a oportunidade de viver pessoalmente o que os discípulos de Jesus puderam viver, como seria o nosso pensamento? Sabe, Caleb, às vezes eu paro me perguntando: será que a nossa fé seria maior do que a fé que já temos? Será que a nossa adoração seria melhor do que já adoramos? Será que a nossa entrega seria muito maior do que a gente acha que já entrega? Porque só de eu ler o texto, meu corpo já fica todo arrepiado, porque servimos um Deus que é poderoso sobre todas as coisas. Só que estamos falando de alguém que viu, estamos falando de alguém que escreveu porque viu. E se alguém que viu, com as suas poucas palavras, mexe com a nossa alma, Isaac, eu quero dizer para você nessa noite que aquilo que te prende de entender o que Deus tem para a tua vida, vai ser desatado nessa noite. Aquilo que aparentemente trava você de alcançar um propósito,
aquilo que espiritualmente prende você de muitas vezes buscar o Senhor com mais intensidade. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que Deus está desatando aquilo que te impede de chegar para próximo dEle e entender o que Ele tem para a tua vida. É uma mensagem muito simples. A Bíblia vai dizer que havia um homem por nome de Lázaro, que morava em uma cercania, uma aldeia por nome de Betânia. E este moço era amigo de Jesus. Haja vista que amigo na Bíblia dá condição de ser íntimo daquele que temos por perto. Então Lázaro era alguém que tinha Jesus dentro da sua casa, sentava na mesa para comer com Jesus, contava para ele como foi o seu dia, o seu problema, os seus projetos. Só que a Bíblia vai dizer que saindo daquela cercania, Jesus foi pregar a uma outra região, e Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém aproximadamente. Haja vista que o Senhor está pregando naquela cercania, e nesse motivo, nesses dias de agendas ministeriais de Jesus, Lázaro veio ser acometido por uma doença que tirou ele do momento que ele vivia e colocou ele sobre uma situação que ele não teve controle. Imagino eu que toda a condição que eles puderam ter de ir no melhor médico, procurar o melhor médico para que fosse examinado, eles fizeram isso. Só que a medicina que Lázaro passou, talvez deu para ele um remédio que tratasse apenas do sintoma e não da sua doença. Entenda isso e guarda isso no teu coração. Lázaro foi a um médico junto com a sua família, e ora, esse médico deu para ele um remédio que não tratava da sua doença, mas que amenizava o sintoma do que ele sentia. E eu quero que você entenda que nos dias de hoje é o que acontece muitas vezes em alguns lugares. A palavra que as pessoas liberam para a nossa vida não trata da doença que temos, trata do sintoma que sentimos. As pessoas olham para nós, nos vê sorrindo, nos vê alegre, e elas dizem: vai tudo bem, porque elas conhecem apenas o nosso sintoma. E a única coisa que elas têm a aplicar para nossas vidas é o remédio para o sintoma. Começa a observar no nosso dia a dia. Algumas pessoas que são de mais idade não, mas a gente que é mais novo, a gente sente dor de cabeça, às vezes dor no corpo, algum sintoma estranho que não é de costume, e a gente vai no médico, o médico vai receitar um medicamento que não vai tratar a doença que temos, ela vai curar o sintoma, porque você não ficou liberto daquilo. Daqui a um tempo, aquilo vai voltar e vai te assolar novamente, porque lá atrás alguém deu um remédio para você, para o seu sintoma, e não para o seu problema. E foi o que aconteceu com Lázaro. Haja vista que o problema dele era tão grande, que ele volta para casa, para ser morto em casa, para ser o final dos seus dias, dentro da sua casa, de junto da sua família. Só que chegou um dia que as suas irmãs se levantaram e começaram a observar que elas chamaram Lázaro, e Lázaro não respondia. Lázaro não obtinha resposta daquilo que era chamado ele. Então elas adentram o seu quarto e começam a observar que Lázaro está muito doente, a ponto de não conseguir nem se manifestar. Elas procuram alguém e dá a esse moço uma responsabilidade. E é interessante que a oportunidade é essa. Elas dizem a esse moço: vai até onde Jesus está, diz para ele que Lázaro está muito doente, mas não é o amigo que ama Jesus, é o amigo a quem Jesus ama. E aqui entra algo muito interessante. Uma coisa é a gente encontrar alguém que ama Jesus, outra coisa é a gente ficar perto de alguém que Jesus ama. Entendeu esse mistério? Uma coisa é a gente ser amigo de quem ama Jesus, outra coisa é a gente fechar uma amizade, uma aliança, criar uma relação com alguém que o próprio general de guerra ama. Por quê? Porque o nosso amor é falho, o nosso amor é perecível, o nosso amor é duvidoso, o nosso amor às vezes ele é oscilante. A gente ama agora, mas aquele amigo que a gente amava pisa no nosso calo, nos tira da direção, a gente já não ama mais ele. Mas esse amigo que as irmãs mandam chamar
era um amigo que, independente da situação de Lázaro, a Bíblia vai dizer, o amigo amava Lázaro e suas irmãs. E eu começo a observar quanto esse amor é um amor que até nos deixa ser ferido, mas é um amor que chega trazendo a cura. É um amor que até nos deixa ser atingido, mas é um amigo que nos traz para o seu consolo e coloca a gente no esconderijo do Altíssimo. É Deus dizendo para alguém nessa noite: as pessoas que aparentemente diz que te ama, eu vou tirar de perto e vou apresentar para você um verdadeiro amor, porque eu sou o teu amigo. Eu quero ser o teu amigo mais próximo no dia da tua angústia. Só que começa a observar que elas dão uma missão para alguém. E eu comecei a observar que esse moço, ele sai mensageiro, levando uma mensagem de alguém. Só que na volta, ele não volta como mensageiro, ele volta como um profeta. Porque eu levar uma informação do Igor para alguém, eu estou levando uma mensagem. E a mensagem era essa: o Senhor Jesus, é necessário que o Senhor apareça lá em Betânia. Por quê? Porque o amigo a quem tu ama está muito doente. E haja vista que a doença dele não é uma doença normal, é uma doença que pode levar ele à morte. Só que Jesus olha para aquele moço que levou uma mensagem, Igor, e vira na cara dele e fala assim: ô meu camarada, essa doença aí de Lázaro não é para a morte. Mas como não, Senhor? Eu vi como ele está se decompondo em cima de uma cama devido ao sintoma da doença. Mas o Senhor enfatiza dizendo: a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glorificação do nome do meu Pai. Aí eu abro o aspas para aplicar alguma coisa para alguém aqui nessa noite. O problema que você está passando não é para a morte. O problema que bateu na porta da tua casa também não é para a morte. A situação que sobreveio a um momento de pandemia e crise sobre a nossa casa não é alguma situação para que venha trazer a morte, mas no final a gente vai entender que tudo que acontece é para a glorificação do nome do Senhor Jesus, a quem servimos aqui nesta casa. Observe, ele levou uma notícia, uma mensagem. Só que após ele entregar a mensagem, o Senhor diz para ele: então volta agora de onde você veio e vai até a casa de Marta e Maria e diga para elas que essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do meu Pai seja glorificado. Então observe que quando a gente leva uma mensagem de um amigo para alguém, a gente vai como mensageiro. Só que quando a gente sai da presença do Senhor, levando uma mensagem para outra pessoa, já não é mais uma mensagem, é uma profecia. Então olha que interessante isso aqui. Ele sai mensageiro e volta profeta. Isso aqui é interessante, Marquinhos. Quando eu levo uma notícia de alguém para você, é uma mensagem. Agora quando eu levo uma palavra de Deus para alguém, não é mensagem, é profecia. Então ele sai mensageiro por causa que Marta e Maria o convidou. Mas quando Jesus libera a palavra, ele não volta mensageiro, ele volta profeta. Por quê? A palavra é essa: ele não vai morrer. A doença não é para a morte. Mas passa-se uns dias e Lázaro morreu. Agora cá para nós, como é que ficou esse profeta? Como é que ficou esse mensageiro? Porque entra em dúvida. Se ele trouxe uma palavra de Jesus, como é que alguém que carrega uma mensagem vinda de Jesus pode furar? Haja vista que, se a gente parar para observar, até hoje acontece isso. Porque tem hora que Deus usa algumas pessoas e a profecia ela é tão profunda que até quem está observando fala assim: não sei não, hein? Será que Jesus vai fazer isso aí mesmo? Tem gente que acha que Jesus não vai fazer, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele que as coisas vêm acontecer. Não é quando queremos, é quando ele quer fazer. E é tão interessante que ele libera essa palavra e Lázaro morre. Eu comecei a observar que os que estavam junto com Jesus, os discípulos, começaram a observar que 2 dias depois ele receber a notícia de que Lázaro estava doente, ele coloca um propósito no seu coração: voltemos para Betânia, voltemos para aquele lugar. E os amigos que estavam com ele disseram: mas mestre, nós vamos voltar para aquele lugar. Há poucos dias as pessoas estavam tentando matar o Senhor, tentar parar o teu ministério, estavam tentando cancelar aquilo que o Pai mandou o Senhor vir fazer na face da terra. E a palavra que ele libera é essa: se nós formos de dia, dentro de um contexto para você entender, se a gente for de dia, quem anda de dia não tropeça,
Mas se você quiser ir de noite, quem anda de noite vai tropeçar. Deus estava dizendo para alguém: eu sei qual é o meu propósito, e haja vista que eu não vim se não foi para outra coisa, senão morrer. Mas eu não vou morrer no tempo que eles querem que eu morra. Na hora certa vai acontecer e pronto, e acabou. Por quê? Porque os judeus dessa época, da época de Lázaro, eram duvidosos. Eram pessoas que duvidavam de fato se Jesus, o que pregava aquela palavra que curava qualquer coisa, que entrava em qualquer lugar, que mudava a história, de fato era o que foi separado para morrer na cruz do Calvário. Então caiu sobre eles uma dúvida: será que esse mesmo é o Filho de Deus? Aquele que disse que veio para morrer por nós, salvar uma humanidade, e que no terceiro dia ele vai ressuscitar, será que é ele? Porque o profeta trouxe uma profecia, e a profecia furou. Então abre-se um paralelo para uma dúvida. Só que daqui a pouco vem Jesus no meio do caminho, conversando com alguém. E quando a notícia vem que Jesus está vindo para Betânia, Marta está em casa, e Maria também. Só que Marta, ela é mais alvoroçada do que Maria. Porque quando Marta recebe a notícia que Jesus está vindo no caminho, ela sai, deixa os seus afazeres e vai ao encontro dele. E no meio do caminho ela libera uma palavra que me constrangeu quando eu ouvi. Porque não é qualquer pessoa que tem a autoridade de falar assim com Jesus. Ela chegou para ele e falou assim: mas se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu imagino ela indagando para ele: que amor é esse que o Senhor sente pelo meu irmão e deixou ele morrer? Que amizade é essa que o Senhor deixou ele padecer, deixou ele sucumbir, e agora o Senhor vem aqui? E o Senhor estava triste. A Bíblia vai dizer que o Senhor estava cabisbaixo, e em algumas traduções vai dizer que ele estava perturbado, mas não é perturbação no campo espiritual, era uma perturbação de tristeza, assim como eu e você fica, que tem dia que a gente levanta e a gente não quer fazer nada, tem dia que a nossa cabeça só quer ficar olhando em direção abaixo. Só que o Senhor está vindo por causa de um propósito, porque a amizade dele é infalível, a amizade dele é indestrutível. Eu até posso quebrar a aliança que fiz com ele, mas a aliança que ele fez comigo não pode se quebrar, porque ele é fiel, a palavra dele é pura, é verdadeira, é sincera. Se ele disse que te ama, descansa, porque o amor dele nunca vai lhe faltar. Se ele disse que te guarda, descansa o teu coração, porque por mais que se levante 11 mil demônios contra você, sempre vai ter o esconderijo do Altíssimo para te guardar. Só que quando ela vem e libera essa palavra para ele, dizendo: mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ele não teria padecido, ele não teria sucumbido, a gente não teria colocado ele dentro de um sepulcro, e está aqui lamentando sobre a perda de alguém que a gente gostava muito. Só que o Senhor olha para ela de íntima compaixão e pergunta a ela: aonde é que colocaram ele? Porque o Senhor não quer saber do teu problema, o Senhor quer dar uma solução para o problema que você tem. A gente costuma aplicar o problema para o Senhor, e com o nosso jeitinho brasileiro, querer resolver o problema. Só que uma vez que você coloca a tua situação na mão de Deus, entenda, vai ser do jeito dele, na hora dele, no dia que ele quiser, que ele vai mudar o quadro da tua história. Não é quando a gente quer. Eu digo por mim, pelo que eu passo, pelo que eu vivo. Tem dias que eu olho para mim e falo assim: é impossível que eu esteja vivendo o que eu estou vivendo, porque eu sei na onde que eu passei. Eu sei o que eu fiz, Caleb. Eu sei quantas pessoas eu defraudei. Eu sei quantas pessoas eu fiz chorar. Eu sei quantas pessoas eu fiz sofrer. Só que nem por isso o amor dele por mim mudou. Eu até posso ter sido contraditório contra ele, mas ele nunca me abandonou. Ele sempre teve um abraço de amigo verdadeiro para me abraçar. Sempre teve uma palavra de verdade para me liberar sobre a minha vida. E quando eu achava que para mim não tinha mais jeito, porque aos olhos humanos, o ser humano, quando sai da igreja, vai para o mundo viver outra vida, ele morreu de fato. Só que o Senhor está dizendo: eu sou a ressurreição. E quando eu chego na vida de alguém, pode até estar enterrado, eu desenterro para que o nome do meu Pai seja glorificado. Os sonhos podem até ter se acabado, eu ressuscito sonhos para o nome do meu Pai ser glorificado. Ah, mas a família foi destruída, o casamento se acabou, a escola fechou, não vai poder mais concluir, o dinheiro acabou, a empresa fechou a porta. Está dizendo assim, ó: fecha a porta da terra, mas eu tenho uma porta aí em cima para abrir para você entrar.
Oh glória, eu vim pregar para alguém nessa noite que chegou aqui atado. Alguém que me ouve, que está vivendo uma situação porque está atado em alguma coisa. Mas Deus está dizendo: eu vou desatar aquilo que te prende. Eu vou desamarrar aquilo que te cerca. Eu vou quebrar o laço que o inimigo fez. E eu vou fazer você vitorioso mais uma vez. Mas não depende somente de Deus, depende de nós também. Observe que ele pergunta: aonde é que ele está? E a resposta dela é essa: está num sepulcro, está dentro de uma caverna com uma pedra na frente. E quando Jesus pergunta a ela: mas aonde que é o endereço que colocaram Lázaro? Jesus sabia que ele havia sido morto, que ele estava morto, que para a medicina não havia mais jeito, até porque tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. Eu fico imaginando que quando Lázaro foi ao médico, o médico olhou para ele com um olhar de espanto. Por quê? Deveria ter perguntado para ele: mas você não é amigo de Jesus? Aquele que pode todas as coisas? Aquele que faz toda... Porque é assim que as pessoas testam a nossa fé. Quando vê a gente cabisbaixo, caído, fraco, desanimado, as pessoas que não entendem perguntam: aonde é que está o teu Deus? Cadê o Senhor que você ora e você diz que Ele responde? Eu fico imaginando o médico dizendo para Lázaro: ô Lázaro, a tua situação não tem jeito. Para você deveria ter vindo aqui muito antes de piorar a sua situação. E a resposta do médico é essa: volta para casa e vai morrer lá. Porque aquilo que começou lá, vai ficar por lá mesmo. Não traga o teu problema para mim. Eu já te dei o remédio para você curar do efeito, do sintoma, melhor dizendo. E Lázaro volta para casa, sabendo que ele era amigo de alguém poderoso sobre todas as coisas. Mas escute, eu quero finalizar aqui para você entender. Em todos os aspectos, observando esse texto, eu começo a analisar que Jesus, Ele não chega na hora que a gente quer, mas Ele chega na hora que a gente necessita. Guarde isso. Eu não sei como está a tua casa, a tua vida, devido ao momento que estamos vivendo. Sabe, Marquinhos? A gente olha para nós e tem dia que a gente levanta e fala assim: ó, hoje acabou, não vai dar. E Jesus está dizendo assim: ó, é o dia que acaba para você, que começa o meu trabalhar na tua vida. O dia que você olha para si e fala assim: para mim é final de fase, todo mundo me abandonou. Aqueles que batiam nas costas e diziam: eu fecho contigo, eu estou contigo, mato e morro por você, abandonou, virou as costas, virou para trás. E Jesus está dizendo assim: ó, é neste dia, é no pior dia que eu vou me apresentar. Aí é diferente, não é para você se revelar quem você é, mas é para revelar quem eu sou na tua vida. Porque tem hora que Deus nos leva para os desertos da vida, não é para apresentar quem Ele é na nossa vida, mas para apresentar quem somos na presença dEle. Mas tem dias que Ele se apresenta, não é para mostrar quem somos na presença dEle, mas é para mostrar quem Ele é nas nossas vidas. Para a medicina, algumas doenças não tem jeito, e de fato eles foram estudados e levantados para dar esse laudo. Só que quando eles dão um prognóstico dentro de um diagnóstico que eles fazem do paciente, eles são muito claros em dizer: volta para casa e vai morrer lá. Porque todos os remédios que a gente tinha para curar o teu sintoma, a gente já te deu. Tudo que a gente podia fazer, a gente já fez. Aí é na onde que entra o campo natural e o campo sobrenatural. Porque todas as vezes que você procurar resposta no campo natural, e a resposta for não, você vai se frustrar, você vai se entristecer. Todas as vezes que você tiver alguma tentativa, procurando alguma coisa que talvez vai sanar o que você deseja, e você não alcançar, você vai se frustrar. Mas na presença de Deus é diferente. Ele não apresenta aquilo que eu e você quer, mas Ele nos dá aquilo que eu e você necessita. Conversávamos aqui esses dias, e foi um assunto tão gostoso, tão interessante. Estávamos aqui na igreja, após o culto, e conversávamos e entramos num assunto sobre você ser referência, sobre você ser diferente de outras pessoas, sobre você estar num lugar que todo mundo está,
fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem e se sobressair aonde ninguém se sobressaiu. Não é você ser influenciado, é sobre você influenciar, e de uma boa forma, não é numa má forma, ser uma boa influência. E conversávamos aqui, e eu voltei para casa pensando nisso: o que eu tenho sido, o que a igreja que eu sirvo tem sido, o que o povo que vem a esta casa adorar a Deus tem sido, uma má influência ou influenciado, ou tem influenciado ou está sendo influenciado, está influenciando alguém, ou está sendo influenciado por outras pessoas. Eu converso com alguns amigos, e eles falam: a gente sempre assiste a live da tua igreja, porque lá tem uns meninos que tocam, os meninos tocam demais. Eu conversava com o Micael esses dias, e os meninos falaram assim: leva a gente lá. Eu falei: não é assim, você tem que ir lá semear primeiro para depois escolher. E eu conversando com o Wagner esses dias, depois, aquele dia mesmo que a gente estava aqui na igreja, e o Wagner falou assim: sabe o que é interessante? É que a nossa igreja passou de influenciada e começou a influenciar. A gente aderiu a algumas coisas que são boas, e outras pessoas estão se espelhando em nós. A gente começou a fazer algumas coisas que não mudam o contraste do que Deus é, mas muda o contraste do que vemos. Olha, alguns anos atrás, como era a nossa igreja, e olha alguns anos à frente como a nossa igreja está. Observe que o ambiente material até mudou, mas o Deus poderoso sobre todas as coisas ainda permanece o mesmo aqui neste lugar. Pode não ter muita gente, mas o Deus que cura com muita gente, cura com pouca gente também. Pode não ter uma galera, uma grande multidão, mas o Deus que revela a grande multidão, revela a pequena multidão também. É o mesmo Deus que usa o grande e usa o pequeno. O que faz com o conhecido, faz com o desconhecido. O que levantou o que já aparentemente era grande, vai lá no lugar que o pequeno está e também levanta o pequeno, para que ele possa viver o sobrenatural de Deus. Só que quando observamos esse texto, e eu finalizo aqui, eu começo a observar que Jesus, ele deu um tempo para que se viesse concretizar o que Lázaro estava passando. Porque conhecendo Jesus, alguém que é sabedor de todas as coisas, ele já sabia que aparentemente no campo material, Lázaro morreria. Ele sabia que Lázaro ia sucumbir devido à sua doença. Mas ele também sabia que na hora que ele chegasse, todo o quadro da história seria mudado. Ele sabia que as irmãs de Lázaro iam se entristecer. O problema é que a gente se alegra com o ordinário e duvida do extraordinário. O povo da época estava acostumado com o ordinário, ver coisas acontecer por causa dos poderes dos homens, e tinha dúvida de que o próprio Deus mandou o teu filho para que fosse o teu representante e morresse pela humanidade. Então Deus queria fazer alguma coisa para provar que o seu filho já estava vivendo o propósito e ia cumprir o seu propósito. Ele pergunta a ela: aonde é que o meu amigo está? E ela diz: Lázaro está numa gruta, está no sepulcro, está dentro de um lugar obscuro, um lugar onde pessoas que morreram é colocada. Só que quando Jesus olha para Marta, ele pergunta o endereço que Lázaro está. Aonde é que ele está? Então vamos lá na onde que ele está. Haja vista que quando Marta saiu da tua casa e foi ao encontro de Jesus, havia alguns judeus na tua casa, dando suporte, dando um ombro amigo, uma palavra de conselho, uma palavra para acalmar o coração. E esses que ouviram que Jesus estava vindo ao caminho de Betânia, também foram junto com ela, para poder amparar ela, para poder dar uma ajuda. Só que esses mesmos, que estavam junto com Marta, ouvindo Jesus dizer aonde que é o sepulcro, entram em uma dúvida, porque eles começam a se perguntar: como é que alguém que se diz ser amigo, deixa este amigo morrer? Nós, pastor, se pudéssemos entregar a nossa vida por uma amizade verdadeira, a gente entregaria. Há quem diga dentro da nossa casa, porque a nossa família é os nossos maiores amigos. Não há ninguém que tenha uma amizade mais fundamental do que a nossa própria família. Por quê? Porque são amigos que quando você está caído, tem uma palavra para te colocar de pé.
São amigos que quando ver o teu dia de luta, está sempre dizendo: acredita no Deus que você serve, porque o mesmo Deus que permitiu a luta é o Deus que garante a vitória. Só que observe isso aqui, aonde é que ele está? E quando Jesus ele chega de frente do sepulcro, uma grande multidão cerca porque quer ver o que Jesus vai fazer. E ele ordena que tire a pedra. E Marta indaga ele dizendo: mas Senhor, meu irmão já está aí dentro já faz 4 dias. Já tem 4 dias que a medicina disse: não tem mais jeito, ele morreu. O remédio não teve jeito para curar o seu problema, apenas cuidaram do sintoma. E o Senhor indaga dizendo: tira a pedra. Só que a oração que ele faz é o que me chama a atenção, porque antes dele ordenar que tire a pedra, ele olha para os céus. Mesmo sendo Jesus quem ele era, mesmo tendo o poder que ele sempre teve, mesmo fazendo as obras que ele sempre fez, ele olha para os céus. E aqui me chama muita atenção, ele olha para cima e ele faz uma oração para dizendo: Pai, eu sei que sempre quando eu oro o Senhor me escuta, mas a oração que eu faço agora não é por causa que o Senhor não me escuta, não, é para que todos que estão aqui vejam que a tua glória ainda foi estabelecida sobre a face da terra. É para que todos vejam que ainda que a situação saia do controle do homem, ainda está no controle do Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. E eu quero que eles saibam, Pai, que se eu estou orando, é porque o Senhor é poderoso e me enviou para cumprir um propósito. Só que é interessante que quando eles abrem o sepulcro e o Senhor termina de fazer a oração, Lázaro está há 4 dias morto. E eu comecei a observar que o corpo humano, ele vive alguns processos após a morte, que é interessante, e em poucas horas, ou até dia, vive uma mutação tão extraordinária, que é impossível uma pessoa que está 4 dias morto, voltar à vida. Para os judeus, para aqueles do passado, eles acreditavam na ressurreição até o 3º dia. Até o 3º dia ainda era possível o morto voltar à vida, mas no 4º dia era impossível que alguém que fora morto revivesse. Só que lá atrás Jesus manda uma palavra para Marta dizendo assim: ô Marta, ele está no sepulcro? Tá, então vamos lá porque ele vai reviver. Ela está dizendo: Senhor, eu sei que ele vai viver. Naquele grande dia, no dia do arrebatamento, todos aqueles que morreram em Cristo voltarão a ver. Ele falou assim: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que a terra está dizendo que não vai dar, se eu liberar a palavra, o morto vai ter que ressuscitar, Marta. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: para o teu problema, Ele está liberando uma palavra: eu vou desatar o que te prende. O Senhor vai desatar aquilo que segura você de adorar. O Senhor vai desatar aquilo que te segura de crescer. O Senhor vai desatar aquilo que te segura de viver um propósito. E o Senhor está na porta do sepulcro. E quando Ele abre a sua boca, os céus abrem junto com a boca dele. E a palavra que Ele libera é essa: ô Lázaro, em alto e bom som, venha para fora. E eu comecei a observar algo interessante. O corpo, após 4 dias, ele vive uma decomposição mútua, muito interessante. A medicina vai dizer o seguinte, que a decomposição acontece dentro do 1º e o 2º dia, nas partes internas. E o próprio corpo, ele começa a consumir a si próprio. Os micro-organismos e os organismos começam a consumir aquilo que é matéria. Então é meio que tipo assim, é meio que vai sucumbindo de dentro para fora. É meio que vai se acabando de dentro para fora. Mas aí eu fui procurar saber por que Lázaro estava todo enfaixado. O porquê que Lázaro estava todo enrolado em faixas. Porque algumas traduções vai dizer que Lázaro estava preso nas mãos, estava preso nos pés e estava com um lenço no teu rosto e faixas. Só que em uma outra tradução, se não me falha a memória, na NVI, vai dizer que o seu corpo todo, se não me falha a memória, estava enfaixado. Ele estava todo envolto por faixas. E a minha pergunta foi essa: mas Lázaro foi operado? Porque no tempo antigo só se enfaixava alguém quando era aberto o seu corpo. Era como se você assistisse hoje sobre
algum documentário sobre as múmias de antigamente, do tempo muito antigo, que eram enrolados em faixas. Por quê? Eram retirado o seu organismo de dentro de si e era colocado algumas especiarias, alguns panos, algumas estopas, e enrolavam o corpo para que ele não viesse a abrir novamente. Mas não é o caso de Lázaro. Lázaro não foi enrolado porque o seu corpo foi aberto. Era porque a sua doença era infecciosa, era transmissível. Era uma doença, de fato, preocupante para aqueles que sabiam o que ele tinha. Então o seu corpo foi enrolado em faixas. E quando foi colocado ele dentro do sepulcro, colocaram ele lá, fecharam a pedra. Mas Jesus chegou para resolver o negócio. E o corpo ele vai se definhando ao longo do tempo. No quarto dia, já está em estado de putrefação. Já é um estado muito decomposto da morte. É muito difícil uma pessoa que nós entendemos em sã consciência tirar alguém de dentro do caixão após 4 dias. É você dizer para a ciência ou para a medicina ou para alguém: o médico errou. O médico foi contraditório naquilo que o laudo dizia. Mas Lázaro estava lá. E o Senhor chegou no 4º dia, quebrando uma lei, quebrando uma gravidade. Porque a medicina acreditava também, junto com os judeus, que até os 3 dias o morto ressuscitaria. Mas já era o 4º dia. É Deus dizendo para alguém, é Deus mandando uma informação para nós. As pessoas acreditam que o teu problema vai ser resolvido no 1º dia, no 2º dia, no 3º dia. Mas passou disso, não tem mais jeito. As pessoas estão dizendo: você agora tem câncer, o câncer vai consumir, e o médico vai dar ali um período para que você viva, e o laudo dele vai dizer, uma hora ou outra, esse câncer vai consumir você. E estão dizendo, o laudo do médico nunca erra. Só que eu começo a observar, e eu trago como exemplo a minha mãe. Há muitos anos atrás, ela foi e fez o exame, os seus cabelos começaram a cair, a sua pele saiu muita mancha, os seus dentes começaram a cair. Ela foi no médico, e o médico disse para ela: dona Rita, para a senhora é pouco tempo de vida, é melhor a senhora parar de comer as coisas que a senhora come. E fez uma lista para ela de tudo aquilo que ela não podia comer. Quando ela pegou a lista, que ela olhou, era tudo aquilo que ela gostava de comer. Então o médico proibiu, o laudo médico proibiu tudo que ela gostava de comer, para que ela não comesse mais. Mas a minha mãe, vocês conhecem ela, e quando você conhece alguém de oração, é assim, o médico pode até dizer não, mas a última palavra ainda vem do Senhor, que é dono dos céus e da terra. Ela chegou em casa, entrou no quarto, fechou a porta, e ela disse: o médico que não me conhece, me deu essa lista aqui, Senhor, dizendo que eu não posso comer, mas agora eu quero saber qual é a palavra que o Senhor tem para mim. E Deus disse para ela: tu não morrerás, tu ainda viverás muito para fazer a minha obra e contar os feitos que eu tenho na tua vida. Muitos anos depois, ela voltou ao médico novamente, e o médico disse a mesma coisa: dona Rita, para a senhora, vai ter mais jeito não. Aqui o laudo que está dando aqui para a senhora, é que não tem mais jeito. Viva os seus dias, aproveite os seus dias, goze dos seus dias da melhor forma, com muita alegria, porque para a senhora está com os dias contados. E novamente ela falou assim: mas eu vou procurar saber qual é a palavra que Deus tem para mim, eu vou procurar saber qual é a resposta que Deus tem para mim. O problema é que a gente deixa a informação do mundo entrar e sucumbir tudo aquilo que é projeto de Deus. O problema é que a gente sonha e conta o nosso sonho para quem não sonha. E a pessoa que não sonha, Caleb, a única informação que ela tem para te dar é que o teu sonho não vai se realizar. A pessoa que não tem projeto, a única palavra frustrada que ela vai ter é que o teu projeto não tem jeito. A pessoa que não prega, que não canta, que não vem para a igreja, ela é contra tudo aquilo que você faz. A palavra que ela tem é essa: não vai dar certo, não tem mais jeito para você, acabou. Mas a última palavra ainda vem do trono do meu Pai, que está nos céus e na terra. A última palavra ainda vem dele. E ele pergunta: aonde é que está Lázaro? Lázaro está morto há 4 dias. Então tira a pedra. E quando ele abre a sua boca e ele chama Lázaro para fora, ele está quebrando toda a lei da gravidade que a medicina havia aplicado, dizendo assim: para Lázaro não tem mais jeito.
E é interessante, Marcos, que quando Lázaro sai para fora, aqueles que duvidavam de que Jesus era o Filho de Deus, recebem uma oportunidade de provar isso. Por quê? Porque todos aqueles que estavam ali sabia que Lázaro havia morrido, sabia que Lázaro havia sido colocado no sepulcro. Então a dúvida deles seria quebrada nessa hora. Por quê? Porque tem gente que é igual Tomé, só acredita se ver. Tem gente que tem promessa, mas é igual a Tomé, só acredita se ela se realizar. Só que eu posso te dizer uma verdade: quem prometeu não falha. Quem prometeu garante. Quem prometeu é responsável para realizar a promessa. A nossa promessa sobre as nossas vidas é que uma hora ou outra o Senhor vai nos levantar para andar os 4 cantos da terra. Só que eu não me enquadro só nessa promessa. A promessa que eu me enquadro é que no dia que a trombeta tocar, eu quero ter um lugar com Cristo na glória. É essa a promessa que eu aguardo. Porque maior do que ser conhecido na terra, melhor do que ser conhecido na terra, é ter o meu nome escrito no livro da vida e ir morar no céu. Não há promessa maior do que essa. Vem para fora, Lázaro. Só que aqueles que duvidavam, ele dá uma informação: desata aquilo que prende Lázaro. Tira o lenço do seu rosto, tira a faixa que amarra as tuas mãos, tira a faixa que amarra os teus pés, tira aquilo que impede você de ver o sobrenatural. Porque Lázaro, após 4 dias, pelo poder do meu Pai, ele se levantou. Então tira a atadura que prende você de ver o que Deus tem para fazer. O problema é que a gente vê muitas coisas na vida dos outros e esquece daquilo que Deus tem para a vida da gente. A gente vê outras pessoas crescerem, mas esquece de pedir para o Senhor: desata aquilo que prende eu alcançar o sobrenatural na tua presença. Não deixe de sonhar, não deixe de viver, não deixe de crescer, porque aquilo que atava você até hoje, aquilo que prendia você até hoje, aquilo que impedia você de crescer, de caminhar, de ir adiante, Deus está quebrando nessa noite, para que alguém que duvidou daquilo que Ele vai fazer na tua vida, vai ter que ver a olho nu a promessa dEle se cumprindo na tua vida, porque Ele é Deus que faz ainda. Então guarde essa palavra. Se a palavra da terra está te atando você parar, diga para Deus: desata a correia, porque eu quero crescer. Eu começo a observar e finalizo aqui. A nossa igreja tem vivido uma mudança extraordinária. Aquilo que um tempo atrás não se podia, eu não estou dizendo sobre pecado. O pecado continua sendo pecado e a gente aprende isso aqui todos os cultos. O que é errado, o que é certo. Mas a gente hoje tem entrado em campos que outrora não entrava. A gente tem sido referência para algumas pessoas que outrora via a gente com outros olhos. Sabe por quê? Porque chegou um tempo de Deus desatar aquilo que prendia as pessoas de vir para esta casa. Chegou um tempo de Deus tirar a escama do olho de algumas pessoas que olhavam para esse lugar como inferior, e começa a observar que o general de guerra passeia sobre este lugar. Estamos vivendo cultos sobrenaturais. Estamos recebendo cura nesta casa. Estamos recebendo vitória aqui neste lugar. Eu posso dizer uma verdade? Depois que eu vim para cá, eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Não estou falando da vida de alguém, eu estou falando da minha, porque eu me conheço. Eu saí de um lugar debaixo de uma palavra de maldição, mas quando eu cheguei aqui, a maldição foi quebrada, o laço foi quebrado, Deus desatou e eu comecei a crescer. Você está numa terra de crescimento. Você está em uma terra que a palavra de maldição vai se tornar palavra de bênção, e quem duvidou vai ter que ver que Deus é na tua vida. Quantas pessoas diziam: não vai para frente? Quantas pessoas diziam: não vai vingar? Muitas coisas se fecharam. Fecharam empresas, fecharam escolas, fecharam comércios, mas ninguém pode fechar a porta do céu. Ninguém pode fechar a porta do céu. Se a igreja está impossibilitada de receber você, entra no teu quarto. É a única porta que Deus permite que você feche.
feche a porta atrás de você. E aquilo que está atando você de entregar o melhor para Ele, Ele está dizendo: eu vou desatar. Eu vou mudar o quadro da tua história. Eu vou fazer você crescer aonde ninguém cresceu. Eu vou fazer você prosperar aonde ninguém prosperou. Eu vou fazer você alcançar o que ninguém alcançou, porque eu sou o Deus que te faço promessa. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu. Então, ainda que os teus projetos estejam mortos, a vista humana não tem mais jeito. Sabe, Thaís, algumas pessoas olham e falam assim: nossa, quando eu te conheci, parecia ser uma pessoa meio antipática, porque não tem intimidade. Mas hoje eu começo a observar que tem que partir de nós conhecer alguém para julgar a pessoa. Só que cada vez que você sobe aqui nesse altar, eu consigo ver a presença de Deus na tua vida. E há quem diga que quando tudo começou, alguém dizia: não vai para frente, não vai dar certo, não invista aí, porque aí é investimento furado. E Deus está dizendo: eu vou desatar. Os projetos que Ele fez para a nossa vida, pode parecer que não vai crescer, mas Ele vai desatar. Os sonhos que sonhamos na presença dEle, parece que não vai se realizar, mas Ele está dizendo: eu vou desatar. Eu vou se fazer crescer tão grande, que até quem julgava contra, vai dizer: o dia que você for, me chama para ir contigo. Até quem duvidou, vai dizer assim: ó, eu duvidei de você, eu falei mal de você, eu fiz a tua imagem para outra pessoa, porque eu não te conhecia, mas hoje eu vejo que Deus desatou e está fazendo você crescer. Deus vai desatar. Guarde esta palavra. A crise está batendo na porta de muita gente, mas Deus está dizendo: eu vou fazer você crescer na crise, porque eu vou desatar. O projeto que foi dado como falência pelo diabo, Deus está dizendo: eu vou desatar e eu vou fazer crescer. Oh, glória! Eu estou pregando para alguém que sonha sonhos que a terra não compreende. Eu estou pregando para alguém que vive uma história que a terra disse que não tinha mais jeito. E Deus está dizendo assim: ó, eu cheguei, mandei tirar aquilo que impede você de crescer. E aqueles que duvidaram, eu vou dizendo: desata, porque você vai ter que ver o crescimento. Oh, glória! Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou desatar tudo aquilo que impede de você chegar na minha presença e receber o que eu tenho para você. Eu não sei como está a tua casa, a tua família, os teus projetos, mas nessa noite receba essa palavra desse profeta, que é pequeno, mas serve um Deus grande, que não tem nome, mas eu falo sobre todos os nomes, melhor, sobre todo nome, que é de Jesus de Nazaré. Guarde isso. Aquilo que te impedia de crescer na presença do Senhor, aquilo que te impedia de viver o sobrenatural, aquilo que te impedia de viver um sobrenatural, está sendo desatado hoje por uma palavra vinda dos céus para a tua vida. Ele vai desatar, e você vai entender que depois que Ele desata, Ele vai mandar você ir. Ele não vai te segurar aqui, Ele não vai te prender apenas no teu mundinho, na tua volta, na onde as pessoas te conhecem, não, porque o milagre do Senhor é tão grande, que você vai andar os quatro cantos da terra, para o nome do Pai ser glorificado. Entenda que Ele falou assim: desata as mãos e os pés, tira aquilo que prende Lázaro e deixa ele ir, porque eu ainda faço milagre, para que o nome do meu Pai seja glorificado. E Deus está dizendo: o teu projeto está sendo desatado. Ele está arrancando aquilo que encadeia você de crescer. E só porque Ele já fez a promessa, Ele está dizendo assim: ó, então eu estou liberando a palavra para você ir também. E quando eu te levar e te colocar lá do outro lado, seja você, mas que o nome do meu Pai seja glorificado através da tua vida. Guarde isso. Ele vai desatar, Ele vai tirar a pedra, vai desatar o que te prende, e vai te enviar, e vai deixar você ir. Ele vai fazer você viver o sobrenatural.
Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Mais forte, porque é para Ele. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Guarde isso. Ele vai tirar a pedra. Ele vai desatar o que te prende. E Ele vai deixar você ir. Fique com essa palavra. Guarda isso no teu coração. Não deixe que as circunstâncias venham abater você. Venha sucumbir os teus projetos. Venha acabar com os teus sonhos. Deus vai fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Deus vai fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Amém? Deus abençoe por essa palavra. Deus abençoe, meu pastor.